Olá, amigos da Rádio Baruch FM, TV Baruch e YouTube e Facebook. Hoje eu recebo a Luana Mamed, cirurgiã dentista, para a gente bater um papo sobre saúde bucal. Luana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Lu, para começar, eu queria saber um pouquinho como começou a sua relação com a área odontológica. Você sempre pensou em ser dentista? Como é que começou isso? Não pensei. Não fui uma criança que sonhava em ser dentista, nem trabalhar na área da saúde, porque eu sempre tive muito medo. Então isso eu achei que ia refletir na minha carreira. Mas eu comecei a trabalhar como secretária em um consultório odontológico. Aí eu fiz um curso de TSB, comecei a trabalhar como auxiliar de uma dentista e aí eu começava a ver os resultados e comecei a me apaixonar. E aí, quando eu terminei o colegial, eu decidi que eu queria ser dentista. E você, na adolescência, tinha medo de dentista? Sim, muito medo de dentista. Mas por cultura, não por trauma meu ou por uma vivência que eu tenha lembranças ruins, não. Só por cultura mesmo. Que a nossa cultura é uma cultura que impõe medo, né, de dentista. Que inclusive é muito ruim, porque eu vejo inclusive mães e pais falando para os filhos que se você não se comportar, eu vou te levar no dentista. Como se ir no dentista fosse um castigo. E não é bem por aí, né? Então é bem complicado. E eu tinha esse medo, nunca tive esse tipo de ameaça, mas sempre vi essas coisas, então eu ficava pensando que dentista é uma coisa ruim. Acho que eu quero evitar. E eu sinto isso muito dos pacientes hoje em dia. E aí eu tô tentando quebrar esse tabu, porque não é assim. Não é assim que funciona. A gente não tá lá para causar dor. A gente tá lá para tirar dor. Então, tô tentando aos pouquinhos e resolvendo isso. Você quebrou o seu próprio medo assim com a experiência, você acha que profissional mesmo, com o tempo? Ou você também, antes de se tornar e estudar essa área, você já passava nos dentistas e ia tentando quebrar esse bloqueio? Não, antes de estudar eu não tentava quebrar, não. Antes de estudar eu me incluía no medo de todo mundo e achava super normal, então eu só era mais uma pessoa com medo de dentista. E tudo bem. E aí quando eu comecei a estudar eu percebi que inclusive um pouco do medo das pessoas, pelo menos o meu, mas acho que isso inclui muitas pessoas, é que a gente tem muito medo do desconhecido. Então quando a gente começa a estudar e ver como que são os procedimentos, o que acontece dentro de uma sala, de um consultório, aí a gente perde medo, porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então é isso que eu tento levar sempre para os pacientes, explicar o que acontece, como acontece, o que usa, o que não usa, o que causa uma certa sensibilidade, o que não causa. E aí a gente vai conhecendo melhor e aí vai perdendo medo, porque o que a gente conhece a gente não teme. Agora o que a gente não conhece a gente já fica meio, né, receoso, assim. E tem algum medo que é muito padrão, assim, sabe? Todo mundo tem medo do som, né? Do barulho, do barulhinho. Tem algum outro medo? Não sei. Anestesia. Anestesia é uma coisa que todo mundo tem muito medo. E eu tinha uma técnica boa que eu fechava os olhos. Sim, Eu não via o tamanho da injeção, não olhava e eu ficava assim, às vezes a gente usa dessa psicologia, né? Fecha o olho, se imagina num lugar bonito, tá tudo bem. Sente, né? Mas uma coisa que eu não faço é enganar, sabe? E nesse sentido de, não vai doer. Poxa vida. E se doer, eu tô causando um desconforto eu perco a confiança do paciente a partir do momento que eu prometo uma coisa que eu não posso cumprir. Então eu procuro não fazer isso nunca iludir o paciente ou enganar. Então às vezes é desconfortável, mas é muito rápido e é muito tranquilo e eu fico muito feliz e satisfeita quando eu faço o procedimento e a pessoa fala, nossa, eu nem senti nada. Ai, que bom. Sim. Você já usou alguma técnica específica? Sei lá, que você sabe que funciona pra quebrar o medo da pessoa, assim? Olha, eu busco não ser tão... Eu acho que aquele clima de consultório, um clima meio hospitalar, sabe? Tudo muito branco, tudo muito sério, tudo muito padrãozão. Eu acho que isso causa um bloqueio no paciente. Então eu tento sempre ser descontraída. Eu já chego falando de outro assunto, nada a ver. Já chego elogiando a roupa da pessoa, falando do tempo que seja. Aí eu vou descontraindo, a pessoa nem lembra que tá indo ali pra cuidar da saúde bucal. Parece que tá indo ali trocar uma ideia, bater um papo. E aí só fica complicado quando eu tenho que trabalhar e a pessoa não pode mais falar. Aí você tá falando... E aí eu falo sozinha, mas pelo menos o paciente tá ouvindo e já tá descontraído, né?
Aí eu coloco uma música, tem paciente que prefere colocar o fone de ouvido e ficar assistindo alguma coisa no celular, e eu tento fazer de alguma forma que não me atrapalhe no procedimento, mas sempre tento descontrair, quebrar o gelo mesmo, sabe? De relação profissional-paciente. Tento incluir ele ali como uma pessoa que estamos ali para conversar e falar sobre a saúde bucal dessa pessoa, e não um negócio, senta, abre a boca e vamos lá e vamos tratar, eu tô com pressa. Não, eu tento fazer um atendimento mais humanizado. E eu acho que isso já ajuda